Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e os episódios do nosso podcast também podem ser lidos em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e nós também temos conteúdos em vídeo no canal Oscar Valente Cardoso no YouTube. O episódio de hoje é sobre proteção de dados e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a existência ou não de um direito de recusa ao cadastramento biométrico. É cada vez maior o uso da biometria para a identificação segura das pessoas a partir da análise de determinadas características físicas ou comportamentais. E isso acontece em diversas áreas. O cadastramento biométrico dos eleitores pela Justiça Eleitoral, de passageiros nos terminais dos aeroportos, dos consumidores que são clientes de instituições financeiras, academias, empresas de transporte e em vários outros setores. E um caso recente ocorrido no Brasil leva ao seguinte questionamento: o titular dos dados pessoais tem o direito de recusar a realização do seu cadastramento biométrico e ainda assim ter acesso ao produto ou ao serviço? A situação que ocorreu é a seguinte: no Recife, um estudante apresentou uma demanda judicial em setembro de 2020, poucos dias após a entrada em vigor da LGPD, contra o Consórcio de Transportes Municipal e o Sindicato das Empresas de Transporte Estadual, com um pedido de declaração do seu direito de comprar os bilhetes eletrônicos de passagem de ônibus no valor reduzido de 50% para os estudantes, mas sem a obrigatoriedade de realizar o cadastramento da sua biometria facial. Por se tratar de um dado pessoal sensível, existem normas próprias para a proteção dos dados biométricos e também do direito à privacidade do titular, e aí independentemente do tratamento dado a ele e da sua finalidade, ou seja, ainda que não ocorra uma discriminação negativa, o dado sensível tem regras diferenciadas de tratamento na LGPD. Ainda, conforme o princípio da necessidade, que se aplica ao tratamento de qualquer dado pessoal, o dado pessoal biométrico deve ser utilizado na menor quantidade possível. E mais, deve ser evitado o seu uso quando possível, porque a senha numérica ou a senha alfanumérica pode ser trocada pelo titular, mas o dado biométrico não. E entre as diferenças entre os dados pessoais não sensíveis e os sensíveis estão as bases legais específicas para o tratamento dos dados pessoais sensíveis, previstas no artigo 11 da LGPD, que são mais restritas do que aquelas que regulam o tratamento dos dados pessoais não sensíveis, do artigo 7º da LGPD, especialmente com o uso prioritário do consentimento para os dados sensíveis. E por causa disso, o cadastramento biométrico dos titulares dos dados pessoais deve ter como base legal prioritariamente o seu consentimento, de acordo com o inciso 1º do artigo 11 da LGPD, que deve ser fornecido por escrito, em cláusula destacada e prestado de forma livre, informada e inequívoca, conforme o artigo 5º, inciso 12 e o artigo 8º da LGPD. E isso leva a outras questões. O titular pode se negar a fornecer o seu consentimento para o cadastramento biométrico? E essa negativa pode impedir o seu acesso ao produto ou ao serviço que seria fornecido após esse cadastramento? Entre os direitos do titular está o de ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências de sua negativa. Está previsto no inciso 8º do artigo 18 da LGPD. E em complemento, quando o tratamento de dados pessoais for uma condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular deve ser informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os seus direitos, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 3º da LGPD.
E assim, será que a negativa do consentimento pode ser uma condição para a assinatura do contrato? Ou imposto como uma cláusula de tudo ou nada ao titular? Em outras palavras, o fornecimento do consentimento como indispensável para a prestação de um serviço ou o fornecimento de um bem ao titular dos dados pessoais poderia caracterizar a abusividade da cláusula. Ainda que seja utilizada outra base legal, alguma das previstas no inciso 2º do artigo 11 da LGPD, o cadastramento biométrico depende da prática de um ato pelo próprio titular, a fim de permitir a coleta do seu dado pessoal sensível. E aí o titular poderia ser obrigado a realizar o seu cadastramento independentemente de seu consentimento? Por exemplo, o cadastramento biométrico é obrigatório na Justiça Eleitoral e a sua recusa leva ao cancelamento do título de eleitor e à impossibilidade de votar, com a imposição de uma multa, ainda que de valor reduzido, mas também há outras consequências sobre a vida civil, de restrições ou impedimentos de acesso a concursos públicos, vagas de emprego, entre outras situações decorrentes da não realização do cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. E de outro lado, a negativa do consentimento e o dever de manter uma outra forma de identificação também pode prejudicar as medidas de prevenção e de segurança ou até mesmo o próprio serviço prestado pelo controlador. E por isso, a existência ou não do direito de recusa ao cadastramento biométrico e das suas consequências, especialmente de acesso a um produto ou serviço, é mais um tema que já está sendo discutido em processos judiciais e que terá a LGPD entre os fundamentos para a sua resolução. Por hoje é só, e em breve nós voltamos com mais episódios do ValenteCast. Logo mais tem mais, até!